Leitura de Salmos, Salmo 84. O Senhor e o anseio pela sua presença. O que faz a alma suspirar e desfalecer de desejo, mesmo em meio às belezas deste mundo? Hoje vamos entender por que a presença de Deus é o nosso melhor lugar, através do Salmo 84. Um estudo do Salmo 84, a autoria. Ele é atribuído aos filhos de Corá. Eles eram levitas encarregados do louvor. O título original desse salmo é Ao Mestre de Música, segundo a Gittite. Gittite é uma melodia alegre. Então aqui tem uma nota, o termo Gittite refere-se a uma melodia alegre. Este salmo é doce e tranquilo, focado no prazer de estar perto do Senhor. O contexto desse salmo, ele é um salmo de peregrinação. Ele é conhecido como o Salmo do Peregrino, porque ele é um salmo que descreve a jornada espiritual dos fiéis que viajavam até Jerusalém para adorar no templo. Ele é um testemunho da providência divina, revelando como Deus sustenta o seu povo em cada etapa desse caminho. Nós vamos ler logo no Salmo 84 que Deus mostra que ele traz a sua providência no cuidado diário. No versículo 3, nós vamos ler sobre o ninho dos pássaros. O salmista observa os pardais e as andorinhas fazendo ninhos perto do altar de Deus. Então, o salmista, no verso 3, ele quer nos dar uma lição, que se a providência divina garante lar e segurança para pequenas aves, quanto mais ele cuidará de nós em cada detalhe diário. O conforto em Deus, nós achamos o nosso verdadeiro lugar de descanso. Depois, nós vemos que Deus traz a sua providência na jornada. No versículo 6, nós vamos ler que o salmista fala sobre o vale de Baca. Esse vale refere-se ao Vale do Choro, ou o lugar seco e perigoso por onde os peregrinos passavam. A lição é que a providência divina não evita o vale, mas o transforma em manancial. Deus provê águas e chuvas onde só havia sequidão. E nos ensina sobre resiliência. O povo não desfalece, ele vai de força em força até o fim. E também nós vemos a providência na recompensa. O versículo 11 fala sobre sol e escudo. Deus provê a luz, nos dando o sol para guiar o caminho, e ele também traz a proteção. Ele é o escudo contra os ataques do inimigo. Existe uma garantia: o Senhor não sonegará bem algum aos que andam na retidão. E existe também uma certeza: a providência assume a responsabilidade total pelo suprimento de quem confia nele. Então Deus é a providência. Ele cuida das pequenas aves, permitindo que elas façam os seus ninhos perto do templo. Isso está no verso 3. Então, se ele dá lar e segurança aos pequenos pássaros, muito mais ele cuida de nós. Depois ele traz a providência na jornada, no caminho. Os peregrinos, quando iam até Jerusalém, tinham que passar pelo vale de Baca, um vale seco. Mas Deus é que traz a chuva mesmo no meio da sequidão. Então ele é que cuida do seu povo, que pode prosseguir de força em força, e o Senhor traz a providência na recompensa.
ele assume a total responsabilidade pelo suprimento. Ele traz a luz diária, ele traz o sol e ele traz o escudo. Agora, a estrutura do salmo. O salmo se divide em 3 partes. Na primeira parte, o salmista mostra o desejo ardente pela casa de Deus, os versos 1 ao verso 4. Na segunda parte, nós vamos ler sobre a força do peregrino no vale. As pessoas, quando estavam peregrinando, quando elas estavam indo em direção a Jerusalém, elas recebiam força, versos 5 ao 7. E depois, a última parte, apresenta-se uma oração pelo rei e a confiança final, dos versos 8 ao verso 12. Então, entrando aqui na primeira parte, sobre o desejo de estar no templo, os versos 1 ao 4 nos mostram quão amáveis e desejáveis são as moradas do Senhor. A alma que suspira e o corpo que exulta pelo Deus vivo. Então a alma suspira, ela quer estar perto de Deus. E o corpo fica alegre quando está na presença de Deus. E existe a felicidade daqueles que habitam continuamente na sua casa. Vamos ler o Salmo 84, os versos 1 ao 4. Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. 3. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então você vê que nessa primeira parte, o salmista aqui, ele fala que é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom, quão amável é estar nos tabernáculos do Senhor. Que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Depois no verso 2 ele fala que a minha alma está anelante. Tem uma outra versão que diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Então ele está dizendo que a alma deseja estar na presença de Deus. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, ele deseja estar na presença do Senhor. Aí o verso 3, ele diz que até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele está dizendo no verso 3 que ele prestou atenção em volta do templo e viu que alguns pássaros tinham feito ninho ali. Então ele repara, até os passarinhos encontraram um lugar para estarem perto do templo, para adorarem ao Senhor. E esse verso 3, como nós lemos ali no estudo, mostra a providência de Deus. Deus cuida das pequenas aves, dando para elas condições de formarem o seu ninho perto da casa dele. Então, Deus, se Ele cuida das pequenas aves, Ele também cuida de nós. E aí no verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, ou seja, felizes são os que ficam na presença do Senhor. Eles louvar-te-ão continuamente. Aí tem a palavra selá, que significa pausa. O livro de Salmos, ele é um livro de cânticos. E o Salmo 84 também é um cântico. Como nós vimos ali no estudo, ele é um cântico que segue uma melodia. A melodia de Gittite. Essa palavra Gittite era uma melodia conhecida por eles. Uma melodia alegre para ser tocado esse salmo. Então ele fala que esse selá, essa pausa aqui, é uma pausa para que a pessoa que está cantando esse salmo reflita. Deus é bom. Estar na presença dele é bom. Ele cuida até das pequenas aves. Então é bom estar continuamente na presença do Senhor. Agora vem a parte 2 do Salmo.
que fala sobre a jornada. Nós vamos ler os versos 5 até o 7. Nessa parte, nós vamos ver que feliz é o homem que recebe de Deus a força para caminhar. Nós vamos ver também a transformação do deserto em lugar de bênção e águas. E vamos ver o milagre de caminhar, renovando as forças a cada passo. Vamos fazer a leitura dos versos 5 ao 7. Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. 7. Vão indo, de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então aqui, no verso 5 ele fala: felizes são os homens que encontram, que têm a sua força em Deus. Se eles têm a força em Deus, então, e o coração deles está em Deus, os seus caminhos são aplanados. Deus endireita todos os caminhos daqueles que têm a sua força em Deus. Muitas pessoas têm a sua força nelas mesmas. Elas dizem assim: eu sou forte. Mas outros são aqueles que confiam em Deus e que dizem: a minha força está em Deus. É Ele que me dá força. O verso 5 está dizendo que bem-aventurado, feliz, é o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado, feliz, é a pessoa que coloca a sua força em Deus. A pessoa que põe a sua força em Deus, ela tem os seus caminhos aplanados. O coração da pessoa que confia em Deus, quando ela passa por situações terríveis na vida, o coração dela fica aplanado, o coração dela fica tratado por Deus, porque a força dela está em Deus. Aí o verso 6, o qual, bem-aventurado, esse o qual aqui é o homem que tem a força em Deus, que tem o coração com os caminhos aplanados. Esse homem aí, no verso 6, quando ele está passando pelo vale de Baca, esse vale de Baca, ele era um vale seco, um vale árido. O salmista está dizendo, quando ele está passando pelo vale de Baca, vamos lembrar, esse salmo aqui é um salmo de peregrinação. Quando as pessoas estavam indo para Jerusalém e passavam por esse espaço, por esse local, por esse vale de Baca, ele está dizendo, o homem que tem a confiança no Senhor, quando ele está passando pelo vale de Baca, por um vale árido, por um vale seco, ele faz dele uma fonte. Mesmo no meio da sequidão, mesmo no meio de um lugar árido, aquele que está peregrinando, que está indo para o templo, que está indo para Jerusalém para adorar ao Senhor, quando ele passa por aquele vale de Baca, ele consegue fazer daquele lugar árido e seco uma fonte. Por quê? Porque ele tem a sua força em Deus. Então a chuva também enche os tanques. Nesse verso 6, nós vimos no estudo que Deus traz a providência para os que confiam nele. Mesmo que eles passem por lugares áridos, secos, difíceis, é Deus que traz a chuva. Aí o verso 7. Eles vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então eles vão indo de passo em passo, de força em força. Deus sustenta cada passo. Então Deus cuida de cada passo daqueles cuja força está em Deus, cujo coração está em Deus. Então eles vão indo de força em força e cada um deles em Sião. Sião é o monte que fica em Jerusalém, onde as pessoas
se dirigiam onde ficava o templo para adorarem a Deus. Então ele está dizendo, eles vão se apresentar aqui em Sião perante o Senhor. Então cada um deles em Sião aparece. Eles aparecem lá perante Deus. Essa é a segunda parte do Salmo. É a parte que fala a respeito do caminho, que fala a respeito da jornada. A jornada, a peregrinação do cristão aqui na terra pode ser comparada com essa jornada, com essa peregrinação. Eles peregrinavam para ir ao templo, para receber, para buscar a presença do Senhor. O cristão, ele peregrina por essa terra. Ele deve ter a sua força em Deus e o seu coração confiando em Deus. É o verso 5. Quando ele passa pelo vale de Baca por situações difíceis, ele recebe a chuva, a providência que vem de Deus. E o cristão, enquanto peregrina nessa terra em direção à presença de Deus, ele vai indo de força em força. E em Sião vai aparecer perante Deus. Quando vier o arrebatamento, ele vai estar pronto para estar na presença de Deus, porque ele já caminha nessa vida na presença de Deus. Essa é a jornada dos peregrinos e a jornada dos cristãos que vivem nessa vida também como peregrinos. Agora vamos para a parte 3, que é a última parte do Salmo 84, a escolha. Vamos ler os versos 8 ao 12. Nesses versículos nós vamos ver que o salmista mostra a honra de ser um porteiro na presença do Senhor. Mostra Deus como fonte de luz e defesa para o seu povo. E mostra a promessa de que nada faltará aos que andam com integridade. Vamos fazer a leitura dos versículos 8 ao 12 agora. Verso 8. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá. Esse selá aqui então é uma pausa. Uma pausa para dizer, escuta, Deus, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Agora o 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então nós vimos aqui, nesses versos 8 ao 12, que no 8 ele pede que o Senhor escute as suas orações. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui tem um selá. Essa pausa é para pedir, Senhor, escuta mesmo a minha oração. Aí o 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É um pedido. Deus, olha para o meu rosto. Presta atenção na minha vida, no que eu estou aqui na sua presença. Aí o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios. Aqui ele mostra a presença, estar na presença de Deus vale muito mais do que estar em qualquer outro lugar. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Ele diz, preferiria estar à porta da casa do meu Deus. O que ele está dizendo aqui? Eu prefiro ficar como um porteiro na casa de Deus. Eu prefiro estar ali na porta. Eu sinto honra. Eu me sinto honrado quando eu estou
na porta da casa do Senhor. Então eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Em outras palavras, é melhor eu estar na portaria da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade, do que estar num lugar luxuoso, num palácio, num lugar onde as pessoas estão alegres em festas, mas eu prefiro estar na portaria da casa do meu Deus a estar em outros lugares. Por quê? Versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol. Então, Deus é aquele que nos traz a luz. Esse versículo 11 fala sobre a providência de Deus. Ele nos traz o sol, ele nos traz a luz. A luz significa que ele nos dá clareza. Ele ilumina os nossos pensamentos para tomarmos boas decisões. Ele é o nosso sol, aquele que clareia o caminho. Deus é um sol. Ele revela o caminho certo. Ele deixa a luz bem clara para não tropeçarmos. E ele é um sol e escudo. Quando somos atacados, ele se põe adiante de nós. Ele nos protege. Então o Senhor dará graça e glória. Ele nos dará graça para vencer os desafios e nos dará glória, nos dará vitória. A glória é a vitória. Ele dá graça para o peregrino vencer a caminhada e ele dá glória. Ele dá a coroa, ele dá a vitória. Aquele que está peregrinando nessa vida, na presença do Senhor, receberá a glória de estar com ele no reino dele. Então ele dará graça e glória. É ele que dá graça, é ele que dá força para andarmos dia a dia no caminho dele e também nos dá vitória, nos dá glória. Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não vai negar nenhum bem aos que andam no caminho certo, no caminho reto. E agora o 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Feliz é o homem que põe a sua confiança em Deus. Aplicações práticas desse salmo. A primeira aplicação prática: foque na presença. O salmista, ele não amava as paredes, mas o Deus que estava lá. Busque a pessoa de Cristo acima de tudo. Tem muitas pessoas que gostam de ir a uma igreja por causa do templo, das paredes, do sistema de ar-condicionado, das cadeiras. Mas o mais importante, ao ir ao templo, foque na presença. O salmista não amava as paredes, mas o Deus que estava lá. Busque a pessoa de Cristo acima de tudo. Tem muitas pessoas que também gostam de ir ao templo, porque lá é um lugar para ter relacionamento social. Existem pessoas que são amigos da família há muitos anos, mas muito mais importante do que tudo, tanto do templo como também das amizades, é que você tenha um relacionamento com Deus. É que você busque a pessoa de Cristo. É que você tenha experiência com Jesus. Agora, aplicação prática 2. Confie no vale. Quando você estiver no vale, nos momentos de choro. Momentos de choro são passagens, não são destinos. Deus provê mananciais em sua maior dificuldade. Então nós lemos ali no Salmo que quando ele passa pelo vale de Baca, que era um vale árido, um vale seco, ele fala, é o Senhor que vai trazer a chuva. Aquele que está buscando a presença de Jesus vai passar por alguns momentos de choro.
Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus prometeu, vocês vão vencer. Então confie. Se você está no vale, confie que Deus tem uma montanha. O lugar em que ficava o templo era no Monte Sião. Os peregrinos, quando estavam indo para o templo, eles passavam pelo Vale de Baca, mas eles chegavam no destino final, que era em Sião, o monte onde ficava o templo. Se você está no vale hoje, Deus tem o monte Sião. Ele tem a Sião celestial e ele também tem a Sião, ainda aqui nessa terra, para que você vença, para que você suba até o monte. E se esse monte não vier aqui, com certeza ele virá na eternidade. Não desista. Deus tem vale, mas ele também tem montanha. E Deus tem montanhas para trazer tempos bons e com a sua providência. Agora, aplicação 3. O caminho é de força. Com Deus, o tempo não nos enfraquece. A jornada espiritual nos torna mais vigorosos. Agora, aplicação prática 4. Existe satisfação na simplicidade. Servir a Deus nos bastidores é mais glorioso do que o sucesso mundial longe da sua face. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, receber muito sucesso, ser reconhecida no mundo, mas estar longe de Deus? Então, com Deus, há satisfação na simplicidade. A presença de Deus é suficiente. Servir a Deus nos bastidores, mesmo sendo uma pessoa anônima, é mais glorioso do que o sucesso mundial longe da sua face. E a aplicação prática 5. A marca da providência. Confie que Deus não deixará faltar o que é essencial para cumprir o propósito dele em sua vida. Deus traz a providência. Nós vimos no começo desse estudo, no versículo 3, o salmista reparou nas pequenas aves. Deus dá condições delas prepararem o ninho, delas estarem próximas do templo para adorar a Deus. Depois nós vimos no verso 6 que os que passam pelo vale de Baca fazem dele uma fonte, um manancial. Porque quando você está com a presença de Deus, Deus transforma o vale de Baca, o vale, um lugar difícil, seco, árido, em uma fonte. Ele traz a fonte, ele é a fonte da vida. E nós vimos no verso 11, ele traz a providência porque ele traz o sol ele traz o sol e a proteção. Ele é a nossa luz e traz o seu escudo, a sua proteção. Deus é a marca da providência. Então, encerrando aqui, melhor é um dia na presença de Deus. Então, o versículo aqui, pois vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É o Salmo 84, o verso 10. Agora, vamos fazer uma oração de confissão. Você que ouviu esse salmo, essa meditação do Salmo 84 e ainda não recebeu Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, agora é a hora de você fazer essa oração de confissão, em que você confessa que você quer que Jesus entre na sua vida, que você quer que ele seja o Senhor da sua vida e o Salvador da sua vida. Você quer receber o perdão dos pecados, você quer receber o Espírito Santo e quer ter
quer ser guiado pelo Espírito Santo para chegar até o céu e quer ter o seu nome escrito lá no céu no livro da vida. Então, agora é a hora de você receber a Jesus, aceitá-lo no coração para receber o perdão dos pecados, o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e ter o nome escrito no céu no livro da vida e receber a presença de Deus, que traz todos esses benefícios que nós lemos no Salmo 84. Então, ligue o seu pensamento com Deus e ore essa oração que está aqui na tela comigo. Ore, declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus salva, só Jesus perdoa, só Jesus merece receber as nossas orações. Participe dos cultos, das reuniões que estudam a Bíblia, para que você conheça mais sobre Jesus. E participe das reuniões de oração. Nas reuniões de oração, você tem uma oportunidade de conversar francamente com Jesus e se achegar mais perto de Deus. Valorize a presença de Deus. Valorize quando você vai para a igreja. O salmista escreveu no Salmo 122: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele fala, eu fiquei alegre, muito feliz, quando me convidaram para ir até a casa do Senhor. E esse Salmo 84 é um salmo do peregrino, quando o povo ia até Jerusalém, lá no Monte Sião, para receber a presença de Deus. Voltando para a pergunta que abriu esse estudo, essa meditação. O que faz a alma suspirar e desfalecer de desejo, mesmo em meio às belezas deste mundo? Nós podemos meditar no Salmo 84, que o salmista aqui, a resposta para essa pergunta seria a presença de Deus. A alma suspira e desfalece pela presença de Deus, mesmo em meio a todas as belezas deste mundo. Então, nós podemos entender por que a presença de Deus é o melhor lugar para nós. E é por isso que o título que demos a esse Salmo 84 foi O Senhor e o Anseio pela Sua Presença. Que você possa receber essa presença, a presença de Deus, e que você sempre tenha esse anseio de receber mais e mais da presença dEle. Um dia estaremos para sempre com Ele, para sempre na presença dEle eternamente, e damos glória a Deus por isso. Glória ao Pai, porque Ele preparou Jesus para nos dar o perdão dos pecados e a chance de estarmos com Ele aqui nessa vida. Glória ao Filho, porque Ele morreu e deu a vida por nós, para recebermos o perdão dos pecados e podermos ser chamados filhos de Deus. E glória ao Espírito Santo, que caminha conosco, trazendo a presença de Deus bem próximo de nós. Deus é bom, por isso damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre eternamente. Amém.